Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Como sabemos, o ministro Gilmar Mendes, do STF, Supremo Tribunal Federal, suspendeu por liminar o que veio do Congresso Nacional, aquele projeto de lei 55 que o governo federal havia vetado. O presidente da República vetou, voltou para o Congresso Nacional, os parlamentares derrubaram o veto presidencial, foi publicado em Diário Oficial da União, passou a valer. O governo federal, através da AGU, Advocacia Geral da União, levou o caso para o Tribunal de Contas da União. O ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, suspendeu, formou-se um grande imbróglio e o governo federal solicitou ao STF a suspensão do que veio do Congresso Nacional, e o ministro Gilmar Mendes atendeu o pedido da AGU, Advocacia Geral da União. Muitas pessoas entraram em contato com o canal e uma pergunta bem interessante fez com que nós fizéssemos este vídeo. O cidadão entrou em contato com o nosso canal e perguntou: quem tem mais poder no Brasil? O governo federal, Congresso Nacional ou o STF? Qual é a instituição que tem mais poder? Esta foi a pergunta dele. Ele fez outras, até reclamando e assim por diante, mas basicamente esta é a pergunta, não só dele, de várias pessoas. Por que o STF tem o poder, de acordo com ele, de derrubar uma medida, um projeto de lei que veio do Congresso Nacional, sendo que o Congresso Nacional tem a prerrogativa de fazer a lei? O que acontece é que os três poderes têm suas competências, têm suas missões. Nenhum dos três tem poder mais do que o outro. Os três poderes do país: poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Nenhum tem poder mais do que o outro. Para fazer as leis é de competência, é prerrogativa do poder legislativo, que além de fazer as leis do país, ainda fiscaliza o executivo. O executivo tem a função de executar. E o judiciário, o poder judiciário, é o guardião da Constituição Federal e deve fazer com que as leis sejam cumpridas. Então, quando há uma divergência entre poderes ou até entre pessoas, o Poder Judiciário é convocado para que resolva este impasse. Nem sempre uma atitude tomada pelo Poder Executivo ela é aceita pelo Poder Legislativo e vice-versa. E o Poder Judiciário foi feito exatamente para isso. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, a Corte Máxima do país, é o guardião da nossa Constituição Federal. Isso quer dizer que todas as leis do país devem seguir, devem se adequar ou devem ser abaixo da Constituição Federal. Acima está a nossa Constituição Federal, depois vem Código Penal, Código Civil, Código de Trânsito, tudo isso abaixo, e não pode nada ser de encontro à Constituição, tem que ser ao encontro. O que aconteceu com o veto presidencial foi que o Congresso Nacional aprovou a lei e agora o Executivo diz que é inconstitucional. E para dirimir estas dúvidas, este impasse, o STF, a Justiça, foi chamada. Isso a lei permite. Porque muitas pessoas, até que não entendem ou entendem pouco desse sistema, diz: o ministro Gilmar Mendes fez tal coisa. Na verdade, quem fez não foi o ministro Gilmar Mendes. Quem fez foi a Justiça. Só que o ministro tomou uma atitude monocrática. O que ele fez foi emitir uma liminar, que é um ato provisório, não é permanente. Isso deve seguir para o plenário do STF, onde os 11 ministros deverão analisar.
A questão é que muitas pessoas, até que fazem vídeos, eles dizem a notícia, mas não explicam tudo. E a pessoa fica pensando o seguinte: o Congresso Nacional não tem força nenhuma. O que ele faz, a justiça vai e derruba. Não é assim. O STF tem a competência de guardar a Constituição Federal. E sempre que ele é provocado, ele deve tentar resolver o problema, este impasse. Muitas vezes, o cidadão entra com um processo na justiça e até juízes que analisam o mesmo processo têm opiniões divergentes. Alguns falam que é por conta da hermenêutica, ou seja, a interpretação da lei. E até para isso existem os órgãos especiais, como no caso as turmas nacional de unificação. Sempre que há divergências sobre o mesmo assunto, tem que se chegar a um consenso, e é a justiça que interfere para isto. Então não há mais poder e menos poder. O legislativo, ou seja, as duas casas legislativas do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, eles têm as suas prerrogativas, mas não podem ferir a Constituição Federal. Mesmo jeito é o governo federal, através do presidente da República, que pode até emitir uma lei, no caso, um decreto presidencial, uma medida provisória, mas precisa do aval do Congresso Nacional. O Executivo não pode governar apenas com medidas provisórias. O que a gente vê é que são muitos vídeos falando sobre assuntos, até pessoas que realmente não entendem do assunto e começam a ler notícias que saem em portais, notícias que saem em revistas, para o público, para os seguidores da pessoa. E muitas vezes, na maioria das vezes, dão opiniões erradas. Quando esta pessoa que faz o vídeo está apenas lendo a notícia, até que não tem muito problema. Porque às vezes ela pega uma fonte de jornais, de portais realmente sérios. O problema está quando ela quer interpretar. Muitas vezes ela interpreta o que ela leu pela cabeça dela. Aí o problema é sério. Eu estava vendo uma vez em um vídeo, uma pessoa, foi na época que o STF estava julgando desaposentação e reaposentação. E em um desses vídeos, a pessoa dizendo que o STF se reuniu para votar embargos de declaração. E agora todo mundo no país poderia se reaposentar. Como sabemos, os embargos de declaração, na sua grande maioria, não muda a sentença. São apenas análises que a Corte faz, no caso o STF, para esclarecer pontos que ficaram obscuros no processo. A pessoa que fez o vídeo não entende, aí diz: olha, agora todo mundo vai poder se reaposentar, porque o STF está julgando embargos de declaração. Embargos de declaração não são julgados, são analisados. Há uma divergência até entre os juristas do país sobre os embargos de declaração, se podem mudar ou não uma sentença dada. Alguns dizem que pode, mas para mudar deve ser uma coisa importantíssima que seja descoberta no final do processo, depois já que o juiz, o magistrado, já tenha dado a sentença. E é muito difícil aparecer uma novidade dessa tão grande no final de um processo para mudar a sentença do juiz. Então é preciso que a pessoa que faça o vídeo pelo menos saiba um pouco, para não levar para os seus seguidores fundamentações ou informações equivocadas e até erradas mesmo. A gente escuta coisas, pessoas que leem essas notícias e dão para o público como se fosse verdadeira, que são de arrepiar. Qualquer aluno de primeiro período do curso de Direito fica com os cabelos em pé quando escutam ou veem certas pessoas
muitas vezes, interpretarem o que elas leem de notícias para o público como se fossem verdades absolutas. Então é necessário que se entenda. Então quem tem mais poder? Não existe quem tem mais poder. Os três pilares da democracia da República têm as suas competências, têm as suas missões. O Executivo, na sua área, o Poder Legislativo, começando lá na Câmara de Vereadores da cidade, onde os vereadores fazem as leis, fiscalizam o prefeito, ou seja, o Poder Executivo, passando pelas Assembleias Legislativas dos estados, onde as Assembleias fazem as leis, fiscalizam o governo através do seu governador, até chegar no Congresso Nacional. Câmara e Senado. Tem o Poder Executivo, como sabemos, presidente, os ministros, secretários que fazem, eles são o poder que executa, como a palavra diz. Tudo que é executado, obras, educação, saúde, segurança, tudo é o poder executivo que faz. E por fim, o poder judiciário. Órgão máximo é o STF, Supremo Tribunal Federal. Então não existe esse negócio de quem tem mais poder. Outra pessoa entrou em contato com o canal e disse: eu não sei por que tem Congresso Nacional e tem parlamentares e tem político. Foi assim que ela disse. Porque tudo que eles botam, vem um ministro e derruba, tudo que bota não. Há um equívoco aí. Se alguém notar que não está correto, que é inconstitucional, porque muitas coisas que saem do Congresso Nacional podem ser que por falhas no processo saiam sem ser constitucional, que firam a Constituição Federal. E há pessoas para verificar isso. Então não pode o Executivo de um lado dizer que está errado, do outro lado o Legislativo dizer que está certo e não se resolver este impasse. Quem precisa resolver é o Poder Judiciário. Começando lá nas varas da primeira instância, passando pelos STJs, Superior Tribunal de Justiça, e até chegando no STF. O problema é que muitas vezes demora muito. Há casos de processo na justiça, como é o caso de um cidadão de 88 anos, que até morreu sem ver o seu processo ser resolvido, que o processo dele durou 22 anos no STF e a ministra não deu uma análise, não deu parecer. Mas quando são processos como este, que vai atingir milhões de brasileiros, milhões de pessoas, o STF vai, com certeza, daqui a uns dias, colocar isto em pauta para o plenário resolver. O ministro Gilmar Mendes tem realmente a prerrogativa de suspender. Isso foi feito através de uma liminar provisória. É uma decisão monocrática. Agora se leva para o plenário do STF, onde 11 ministros, 10 ministros, mais o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, deverão analisar e depois darão o resultado. O governo federal espera que o STF derrube por conta e diz que é inconstitucional. Se realmente o STF entender que é inconstitucional, então será derrubada. Acontece, pessoal, que muitas vezes eles se pegam na tal hermenêutica. Como falamos, o mesmo texto, o mesmo assunto, dois ministros têm opiniões totalmente diferentes. E eles falam, não, é pela interpretação da lei. Mas tudo isso faz parte da democracia. Democracia desde a antiga Grécia. É o governo do povo, é o governo para o povo e é pelo povo. O governo é feito para o povo. E o governo é do povo. Quem tem a força, toda a força emana ou deve emanar do povo. Quer dizer, isso em tese.
porque sabemos que muitas vezes não funciona bem isso. Então, pessoal, respondendo esta pergunta, aliás, nenhuma pergunta, foi mais um comentário desta pessoa. Quem tem mais poder? STF? Poder executivo, governo? Ou poder legislativo? Cada um tem a sua competência. Cada um tem a sua missão. E devem trabalhar os três poderes em harmonia. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é domingo, 5 de abril de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.